Olá, começa agora o programa Conexão Legislativa e hoje eu recebo o deputado Sebastião Santos, do Republicanos. Seja bem-vindo, deputado. Oi, Priscila, tudo bem? É um prazer estar participando aí da Assembleia Legislativa, do Conexão Legislativa, aliás, e estamos aqui à disposição para falar um pouquinho aí do nosso interior paulista. Eu que agradeço a participação do senhor. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? O senhor é ali da região de Barretos, mas eu queria que você falasse para nós como que fica, então, toda essa região, como está nesse momento de pandemia. Então, Priscila, o Estado inteiro ele está tomando atitudes para beneficiar a população, né? Hoje, a maior necessidade é não termos mortos, né? Nós não termos as pessoas infectadas com o coronavírus, e para isso você precisa tomar várias atitudes, que nem o uso de máscara é essencial nesse momento, e é algo que os países como o Japão, Coreia, China, eles já usavam isso há tempo para combater principalmente a gripe, a pneumonia, por ser países frios, né? E nós aqui teremos que aprender. A partir de agora, infelizmente, nós temos uma situação que chegou, vai ficar, e nós não sabemos quanto tempo isso vai demorar para podermos ter a vacina. Se não temos vacina, se não temos remédios que combatem o coronavírus dentro da sua casa, não temos um chá. Então, nós vamos ter que nos cuidar, nós vamos ter que nos adaptar ao entrarmos nos transportes coletivos, nós vamos ter que nos adaptar a ir num restaurante, a ir num hotel, a ir a caminhar numa academia. Nós estamos tendo uma dificuldade muito grande, porque muitas pessoas que faziam tratamento nas academias, elas foram obrigadas a parar literalmente, e muitas delas estão tendo problemas, né? Pessoas que sentem dores e que dependem lá do alongamento para que essas dores sejam minimizadas, e essas pessoas estão paralisadas, né? Elas não podem entrar na academia, elas não podem fazer os seus alongamentos. Isso está trazendo uma dificuldade muito grande, né? Mas tudo isso tem que se adaptar, né? A academia é um local que, infelizmente, a aglomeração de pessoas, muitas vezes, acaba trazendo aí a contaminação, né? E, além de tudo, nós estamos com o turismo do estado de São Paulo praticamente paralisado, né? Se nós olharmos dentro do município de São Paulo, que é o município que mais atrai turistas, está tudo parado. São locais que eram utilizados por pessoas do próprio município, do estado, de outros estados que vinham participar do turismo. Hoje o turismo está em lockdown. E, infelizmente, nós estamos vendo aí o emprego o maior empregador no nosso país e no mundo é o turismo. O turismo que emprega, né, um número expressivo de pessoas que não dá para colocar robô, não dá para fazer mão de obra de qualquer pessoa. Precisa ter lá as pessoas realmente que conhecem daquele fato. Como eu vou colocar um contador de história em Monteiro Lobato, que nunca conheceu a Monteiro Lobato, não conheceu Emília, não conheceu o Saci Pererê, não conheceu os outros. Então, a gente fica pensando o que fazer para reativar com rapidez o turismo do estado de São Paulo, né? Esses empregos que estão paralisados há 2 meses, um pouco mais de 2 meses, como ficarão, né? Nós precisamos da mão de obra para que a camareira volte a trabalhar, nós precisamos da mão de obra das pessoas que fazem manutenção dos locais, a limpeza dos locais. São mão de obras que muitas vezes não são qualificadas. São pessoas que não têm estudo, são pessoas que não têm condição de manter a sua família, muitas vezes porque o único emprego que ela conseguiu foi esse. Então, nós precisamos repensar
O interior paulista está pedindo socorro, na verdade. Nós sabemos disso, porque o município de São Paulo tem uma arrecadação muito boa, né? A região aí próxima a São Paulo, os municípios maiores, como o ABCD inteirinho, tem um número grande de empresas que estão funcionando, tem uma condição de vida melhor. Mas quando você chega num município com 4, 5, 6 mil habitantes, 10 mil habitantes, que depende exclusivamente do turismo e da agricultura, esses municípios estão pedindo socorro. E além disso, muitos desses municípios não têm caso de doença. Porque se não tem nenhum caso de doença, por que não abrir esse município? Claro, com critérios. Vamos colocar análise de quem entra, de quem sai no município. Se a pessoa está com febre, ela não deve entrar. Se é uma pessoa idosa, uma criança, mas de alguma forma você tem que movimentar essa engrenagem. Essa engrenagem do turismo do Estado de São Paulo precisa se movimentar. Então, nós hoje sabemos que cidades como tem aí o turismo religioso, vamos dizer Aparecida do Norte, como fica? Como ficam os milhões de pessoas que vão todos os anos em Aparecida? Acaba tudo, então quer dizer que o comércio de Aparecida vai se extinguir? Não, nós temos que achar solução. Problema tem solução, e nós precisamos achar essa solução, e o governador do Estado de São Paulo precisa se ater com seus ministros, a gente fala que é ministro porque a maioria que está lá é ministro, né? Mas com seus secretários e ex-ministros que têm grande conhecimento de país, eles precisam se ater a uma reunião específica para trabalhar turismo. O secretário de turismo, o Lumens, que era um ministro, ele tem conhecimento. Ele que cuidou da área do turismo no nosso país, ele que foi um gestor de turismo, que conhece, precisa achar saída para o turismo do Estado de São Paulo. Entende? Então é hora de que essas pessoas especializadas que foram trazidas para o governo aí de São Paulo, eles comecem a dar o seu melhor. Eles comecem a dar para o povo paulista realmente aquilo que eles conheceram no passado e que pode solucionar o problema, neste momento, de muitas e muitas famílias que estão vivendo de cesta básica. Famílias que não têm o que comer, não têm como pagar água, não têm como pagar luz, não está pagando os compromissos básicos. Então, nós precisamos achar solução. É momento. O senhor citou aí o turismo religioso, falou de Aparecida, mas aí em Barretos também tem uma festa muito grande, muito famosa, que traz pessoas do mundo todo, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco, então, dessa preocupação, né, do cancelamento dessa festa, ou, na verdade, talvez um adiamento, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa alternativa. E Barretos, muitas vezes a festa ela é vendida antecipadamente. Então, se nós analisarmos que não teremos a festa esse ano, nós estamos dizendo que todas as pessoas que pagaram seus pacotes antecipados terão que ter o recurso devolvido. Como devolver o recurso se ela não tem como fazer isso? É complicado. É muito complicado. Agora, os cantores que estavam previstos para estar aqui no mês de agosto, não tendo festa, como fica toda essa engrenagem? Os equipamentos de som que foram alugados, todas as divisórias, a montagem das tendas, a questão do rodeio, as empresas de rodeio que foram contratadas, que tiveram que preparar os seus animais, como vai ficar essas pessoas? É uma pergunta que nós deixamos no ar aí. Nós estamos vendo toda a estrutura de aluguel de som, de arquibancadas, as pessoas que fazem a mão de obra de segurança, todas essas pessoas que fazem a limpeza, que fazem a montagem desses equipamentos,
todas elas ficaram sem nada de uma hora para outra. Mas como elas vão cumprir os seus compromissos? Quem comprou um equipamento de som, que nem os telões de LED, essa pessoa ela já estava prevista com um contrato pré-definido por uma data. Ela perdeu esses eventos. Como fica a situação dela? O governo de São Paulo, ele não tem um programa destinado a essas pessoas, de ajuda, de empréstimo, vamos pôr aí, com um ano, 2 anos de carência para que as pessoas possam sobreviver. Então, muitas delas hoje estão vendendo até os equipamentos de som, vai e volta, a gente vê na rede social alguém vendendo o seu próprio equipamento de som, que era a ferramenta de trabalho. Era a ferramenta de trabalho. Então nós estamos, nesse momento, com esse programa, eu acho que trazendo aí um começo de discussão, porque nós precisamos achar uma saída. O que o governo de São Paulo, o que os secretários de São Paulo vão fazer por esse grande espaço, né? Que são os eventos, são as festas, que são os eventos religiosos, que nós tivemos agora a perda de Matão, de uma festa que é tradicional no país, que a festa de Corpus Christi lá, que eles fazem aqueles tapetes numa parte muito grande da cidade. Esse ano não vai poder existir. Como vai ficar o município? Como vão ficar essas pessoas que fazem esse trabalho? Como vão ficar os hotéis? Então, são perguntas que nós gostaríamos de ter resposta por parte de toda a equipe, né, do governo do Estado de São Paulo, por parte dos secretários específicos, e achar uma solução. Qual é a solução? Não vai fazer? Então, é muito difícil, que nem a festa do Peão aqui já foi jogada para o mês de final de outubro e começo de novembro, que eu acredito que mesmo assim não vai dar tempo. Não dá tempo, porque você tem toda uma montagem. As pessoas não vão conseguir fazer isso a tempo hábil. E se fizer, será que as pessoas vão vir para o evento? Porque o Covid é uma realidade, está aí. Hoje está contaminando inúmeras pessoas. Será que a pessoa vai sair da casa dela para vir até o evento? Então, eu acho que vai mudar muito a partir de agora, a questão de eventos grandes, a questão de festas, a questão também de aglomeração. Nós sabemos que as escolas hoje estão aí por videoconferência. Então, eu acho que o futuro, ele nos trará muitas novidades, né? E o home office vai ser uma realidade na nossa vida, né? Nós já temos empresas dizendo, olha, eu prefiro trabalhar com os funcionários dentro de casa do que aqui trabalhando dentro da empresa. Porque na empresa ele precisa pagar toda uma estrutura para o funcionário estar lá, enquanto se na casa dele ele está trabalhando e está gerando recursos para aquela empresa, está dando condição àquela empresa tocar para frente o seu funcionamento. Por que motivo a empresa vai pagar novamente energia, vai pagar água, vai pagar a limpeza de todo o ambiente? Então, eu acho que nós vamos ter que nos adaptar e formar um novo contexto de trabalho. Como vai ficar isso? Deputado, o senhor falou, né, sobre essa questão, então, do turismo, né, e o quanto ele tem sido prejudicado nesse tempo. Nós tivemos também o adiantamento de alguns feriados, e nos feriados, principalmente quem está aqui na capital, acaba sempre aproveitando para ir para o interior, as cidades do interior ou litoral. O senhor acha que também a antecipação desses feriados acabou atrapalhando e impacta também? Com certeza, né? O feriado, principalmente esse, que é um feriado católico de Corpus Christi, era um feriado já esperado para depois do problema. Porque se falava de início de apenas um mês. Vamos fazer um mês de quarentena. Depois passou para 2.
E essas pessoas, elas estão se preparando, porque não tem nada. Nós temos pessoas aí que elas estão hoje passando muitas dificuldades. Tanto que hoje eu estava lendo algumas matérias e que haverá uma distribuição de 40 milhões de cesta básica, 4 milhões de cesta básica, coisa assim, uma coisa absurda. Se nós falarmos que 1 milhão de pessoas vai receber cesta básica, nós estamos dizendo o quê? Que 1 milhão de pessoas estão sem trabalho, literalmente sem ganhar nada. Então, os feriados, eu votei a favor do feriado, mas eu particularmente sou contra. Sou contra a modificação de qualquer coisa à frente. Qualquer coisa que houver para frente, eu acho que tem que se esperar um momento. Porque vamos supor que de uma hora para outra se encontre aí, porque os cientistas estão pesquisando, e se encontre a solução do problema. Se encontre uma forma realmente de que a pessoa seja vacinada, ou que ela tome um medicamento, que consiga se separar realmente o vírus. E aí, como fica? Perdeu-se tudo para o final do ano por causa de alguém que disse lá, ou um grupo de pessoas disse, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Foi claro, né, o município de São Paulo tomou atitudes que não deram certo. Mudou lá vamos colocar agora as placas todas ímpares em tal dia, as pares de tal dia. O que deu? A população deixou o carro em casa e foi trabalhar de ônibus, foi trabalhar de metrô, e com isso não mudou nada, teve que voltar atrás. Nós temos ações que foram feitas que não deram certo. Então, nesse momento, eu acho que a questão do Covid é dia a dia, é pensamento, é análise. Tem que pessoas saírem do nosso país, ir para os outros países, como a Coreia do Sul, como o Japão, que conseguiram combater o avanço da pandemia e conseguiram hoje trazer uma vida realmente de todos estarem trabalhando e do país não estar parado. Eu acho que é momento do brasileiro que sempre tem uma ideia. Brasileiro é assim. Você vê, lá fora eu paguei $38 uma máscara. Aqui o camarada está pegando o lençol da cama, está cortando e está fazendo as máscaras. Eles deram um jeito, que nem as tecelagens que estavam paradas, elas voltaram a funcionar fazendo aventais, fazendo máscaras. E estão lá tocando, os profissionais estão trabalhando. O brasileiro, ele dá um jeitinho. Eu acredito claramente que se houver oportunidade, parte dos governantes, por parte do Ministério Público que está aí, muitas vezes ditando regras, nós tivemos prefeitos que fizeram isso dentro do seu município, falaram, aqui não tem nenhum caso, vamos reabrir o comércio com alguns critérios. E o Ministério Público foi lá e fechou o comércio, entende? E aí o prefeito ficou de mãos atadas, ele não tem arrecadação, não tem como pagar o funcionalismo público, o governo federal, no FPM, caiu muito, né? O Fundo de Participação dos Municípios caiu, é absurdo, um município que recebia 200 mil está recebendo 60. Nossa. Então, se não tem arrecadação, não tem como pagar os funcionários, não tem como fazer funcionar nada, e aí o Ministério Público entra com uma petição contra, e como fica? O que o Ministério Público vai poder dar para essas pessoas que estão tendo essa dificuldade? Então, nós precisamos achar uma saída. Eu acho que eu estive na Coreia no mês de fevereiro, na Coreia do Sul, e participei. Eu fiquei lá 8 dias, participei representando o estado de São Paulo, e depois, como não havia nenhuma pessoa do país, que foram convidados muitos, mas não estiveram lá, eu fui representante do nosso país.
nós estávamos discutindo sobre a paz mundial, né? Por que a paz está sendo destruída de várias formas. E nós tínhamos lá pessoas de várias nações, os árabes estavam lá, os países árabes estavam em peso lá, os países africanos estavam em peso, muitos países estavam lá com senadores, com ministros, com pessoas ligadas à organização daquele país, especialistas, e falando sobre a paz mundial de vários critérios, né? Que nem nós tivemos uma grande discussão na questão do meio ambiente, né? Que o meio ambiente, infelizmente, ele tem sido o ponto que mais está tirando a paz no mundo. Porque quando você destrói o meio ambiente, você destruiu lá um rio, você acaba com a vivência de todas as pessoas e também do ser humano. Então, nós ficamos lá. Eu fui todos os dias nos eventos. Nós almoçamos juntos. 15 pessoas foi do Brasil, de todos os estados, de várias áreas. E as 15 pessoas tinham uma mesa lá específica para o Brasil. Então, chegava na hora do almoço, serviam a nós, mas nós estávamos os 15 brasileiros juntos. E ninguém disse para a gente sair do local, né? Havia uma preocupação de se entrar nos hotéis, todos eram automaticamente analisados, feito um checklist, se ele não estava com febre, se não teve resfriado, se não teve isso, não teve aquilo. Era medido a febre em locais, era feito uma testagem. Mas nós tivemos os 8 dias dentro da Coreia do Sul. Eu fui ao shopping, eu fui no McDonald's do shopping, eu participei de algumas ações dentro do shopping. Estava todo mundo para lá e para cá, tudo com máscara, com álcool gel, com a entrada sendo vistoriada, mas tudo funcionando. Agora, aqui não, fecha-se tudo, não acha saída, 2 meses, e diz para o cara, olha, continua acreditando que vai dar certo. Então, eu acho que nós precisamos ter especialistas viajando para fora do nosso país, conhecendo o que eles fizeram lá. Aquilo que a Coreia do Sul fez, que foi testar as pessoas nas ruas, separar o grupo de risco e separar quem tinha e quem não tinha, eles tiveram quantas mortes? Quantas mortes estão tendo? Nós temos que copiar isso. Agora, ficamos aqui, todos dentro do Brasil, não fazemos nada, que nem o pessoal do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro comprou equipamentos na China, eles não puderam sair do avião durante quase 50 horas. 2 dias presos dentro do avião, recebendo os produtos e depois levantando o voo para voltar ao Brasil. Eles não puderam tirar o pé dentro do avião. Então, nós precisamos achar saídas. Essa é uma grande necessidade. Entende? Nós não podemos ficar olhando. Está acontecendo um problema no nosso país, vamos ficar todo mundo de braço cruzado, preocupado, olhando muitas vezes os noticiários de que aumentou o caso, que está morrendo, que está construindo valas para poder enterrar, que a família não pode enterrar o seu familiar que faleceu, infelizmente, e muitas vezes que não faleceu nem com Covid, faleceu com ataque cardíaco, faleceu com AVC, faleceu por causa de um problema já pré-estabelecido, e o cara não pode enterrar o seu ente querido. Nós tivemos uma senhora que morreu, uma pessoa no município de Mauá, ela mora em Barretos, e tudo que ela pôde ver foi pelo WhatsApp de uma pessoa que estava mostrando lá o marido dela sendo enterrado. Como fica esta pessoa? Entende? O trauma dela. Deputado, uma situação muito complicada, né, que a gente tem visto por aí.
O senhor falou de algumas iniciativas que o senhor viu, né, lá fora, o senhor passou, né, lá no exterior, o momento em que a pandemia estava passando para lá, não tinha chegado ainda aqui ao Brasil. E o senhor viu medidas Sim. muito efetivas, então, para que o comércio, enfim, a economia continuasse girando. O que o senhor Foi. sugere, então, para essa nova retomada que a gente vai ter agora? Como os hotéis vão precisar se adaptar, como os restaurantes, como os shoppings devem agir, então, nessa retomada? Olha, eu acho que a saúde, a estrutura de saúde, de ciência do nosso estado, porque nós temos um grupo muito forte de ciência, né? Nós temos as universidades aí que pesquisam, elas vão ter que se posicionar. Esse momento é momento de quem conhece sobre o assunto estar em todos os meios de comunicação. Não importa se é uma rede social, não importa se é uma TV aberta, não importa se é um jornal, não importa onde, se é uma rede de WhatsApp, mas esses cientistas, eles vão ter que nos dar o ponto. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é higienizar todo o ambiente. Eu não vi isso na Coreia, tá? Na Coreia eu entrei no shopping, estava lá uma pessoa com um computador, que a 20 metros de distância ele fazia análise do meu corpo inteiro para ver quantos graus eu estava no corpo e me dizia se eu podia entrar ou não. E se eu pudesse entrar, eu estava livre para ir em qualquer lugar do shopping. Tá? Como os asiáticos já têm por costume de viver já distanciados, eles não têm problema com isso. Eu entrei em várias lojas no shopping, eu entrei em vários quartos no hotel que eu estava, que é um hotel muito grande. Eu fui, na hora do almoço, eu estive com a prefeita aqui do nosso estado, a prefeita Daniela, que foi representando o turismo. Eu estive com ela, estive com outras pessoas em locais que eles tiram o almoço deles para ler livros. Então, eles têm um tipo de um café. Só que nesse café eles têm camas e também locais onde eles pegam na hora do almoço, vão ler um livro, vão tirar lá um cochilo naquele local e eles pagam para isso. Nós fomos lá nesse local conhecer. Até compramos alguns livros. Então, normal, nós entramos, ninguém se preocupou em perguntar se nós éramos daquele lugar ou de onde éramos. Não, nós entramos, olhamos tudo e ninguém nos questionou. Na rua, as pessoas andando normalmente, no metrô normalmente. Agora, como vai ser isso? Precisamos abrir o shopping. Quanto tempo vamos demorar? Nós tivemos aí as denúncias, né, de várias lojas tendo, né, os produtos todo embolorado. A perda desses produtos, como fica? Né? Então, é difícil. Eu acho que o governador está dizendo que a partir do dia 1º vai ter aí uma movimentação no comércio. Eu tive, infelizmente, que olhar muitas vezes a fiscalização em um determinado município, pegar as mesas do cara que estava do lado de fora do comércio dele, separadas, eles foram lá, pegaram as mesas e levaram, multaram a pessoa. Mas não tinha ninguém dentro do comércio dele. Como que eu posso multar alguém que não está fazendo dentro do comércio, dentro das 4 paredes dele? As mesas estavam lá de fora, não aberto. Eu acho que são coisas radicais que nós vamos ter que conviver. Nós vamos ter que aprender a viver novamente de uma forma diferente, mas vamos tocar a vida. É verdade, deputado.
Bom, eu agradeço a participação do senhor, obrigada por dividir com a gente também essa experiência que o senhor teve lá fora e no momento em que a pandemia, né, estava em alta mundialmente e trazer para nós esclarecimentos, né, que assim possa contribuir também para que o governo tome, então, medidas mais assertivas nessa retomada. Eu quero agradecer, então, a participação do senhor. Muito obrigada. Eu que agradeço e estamos à disposição. Tá ok. Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.